Jorge, só para começar então, Cláudia, como é que é o formato? Você fala tudo, a gente discute depois, ou eu posso interromper em algum momento para discutir aos poucos? O que Não, vocês preferem? geralmente a gente está deixando ela apresentar direto o artigo. E Tá, depois, tá bom. como eu sou o organizador, enfim, eu falo um Sim, pouquinho e dou a bola para você. Você pode comentar como todo coisa do artigo, mas geralmente a gente usa o artigo, ainda mais esse que é revisão, sim, que é uma coisa tá bom, metodológica assim, sim, para a gente, sim. para falar como todo, o que você achou, a experiência, a gente vai conversando, depois a gente abre para os alunos, enfim. Mas Então deixa a Cláudia falar até o fim, né? isso. Geralmente deve ter uns 20 minutos de apresentação. Tá ótimo. Gente, eu vou abrir então. Minha câmera está aberta, tá, né? Boa noite a todos, tá? Eu sou o professor George Vaz, eu sou coordenador do curso de Ginecologia Endócrina da Sogina, em parceria com a Unirio, tá? Nós vamos começar o nosso clube de revista semanal. Vai ser apresentado pela aluna Cláudia, que vai apresentar o artigo de revisão de hiperprolactinemia, e para brilhantar nossa discussão, o nosso professor Mário Jordano, que antes de botar para você, Cláudia, eu queria deixar gravado aqui, que é um dos idealizadores, ele até contou a história de como começou a Sogima, falou do Luiz, mas para quem não conhece o professor Mário Jordano, que é lá da Unirio, ele é filho do professor Jordano, né, que tem o livro de ginecologia endócrina maravilhoso. Aliás, quando é que você vai vão reeditar mais não o livro, o Mário? Está na hora, né? Agora que acabou a minha pós, como eu estava te falando, vamos pensar nisso para o ano que vem, sim. É um livro É. maravilhoso, então ele já tem uma escola e ele começou esse curso, né, e estava contando que estava com outros projetos, teve que interromper um pouquinho, pediu para eu ficar na coordenação, né, eu sou muito grato, tenho muito prazer de estar aqui. E vou passar para você, Cláudia, que a gente sempre fala, não é uma prova, não é uma competição, é troca, apresenta tranquila, tá? Você é a pessoa que mais sabe prolactinemia agora nessa sala é você, porque você leu isso aí como ninguém. A gente provavelmente Poxa, aquela lida de última hora. Eu e ele, a gente leu às 7 horas da noite esse artigo, você pode ter certeza que você já está lendo aí uma semana. Vai com tudo. ai, Vou travar o microfone. Pode começar. boa noite, meu nome é Cláudia, eu vou falar de hiperprolactinemia. O artigo que o Jorge me deu, não está passando. Opa, já foi demais. O artigo que o Jorge me deu, ele é uma revisão sobre hiperprolactinemia, a fisiopatologia e a terapêutica apropriada. Tá? Essa revisão do artigo. Bom, na introdução do artigo, ele fala que a prolactina, que é um hormônio secretado principalmente pelas células lactotróficas da hipófise anterior, mas ele também fala que pode ser, que atua nas glândulas mamárias, mas que também pode atuar em outras partes do corpo, tá? Ele fala também na introdução sobre a hiperprolactinemia, né, que é o excesso da prolactina. Ele vai causar alterações de hipogonadismo, e ele tem dois tipos. Ele tem o orgânico, que é causado normalmente por tumores, ou dano neural, e o funcional, que pode ser por hipertiroidismo, por insuficiência renal, por uso de medicação, né, até estresse pode aumentar também. Aí depois ele passa para características moleculares, né? Ele é um hormônio polipeptídeo secretado principalmente pelas células lactotróficas da hipófise anterior. E aí ele fala alguns detalhezinhos, né? Ele pesa 23 kilodaltons, tem 199 aminoácidos, e aí ele fala do cromossomo, o gene está localizado no cromossomo 6, e fala vários detalhezinhos, né? Existem outras fontes extrapituitárias da prolactina. Fala do receptor da prolactina, que não existe apenas um receptor, e é expresso em vários tecidos, e cada um deles tem seu próprio promotor, né, que aí faz as diferentes ações. Ela é secretada de forma pulsátil, com ritmo circadiano, e ele tem um nível maior durante o sono, né? De 2 a 3 horas após acordar, o nível está mais baixo. A dopamina, ele é um inibidor. Agora, o TRH,
o estradiol, a ocitocina, a vasopressina e o polipeptídeo intestinal vasoativo, ele é liberador, ele estimula. Eu marquei o estradiol em negrito porque o estradiol em excesso, ele também vai inibir um efeito da prolactina, ele vai falar mais na frente, né? Aí, efeitos biológicos. Esse artigo eu achei legal porque tinha várias coisas que eu não sabia, né? Então, efeitos biológicos. Ação lactotróficas e reprodutivas. O principal papel da prolactina é promover a síntese de leite e a manutenção da lactação. Isso daqui é o que todo mundo sabe, né? A prolactina é isso, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, a prolactina estimula o crescimento das glândulas mamárias, juntamente com estradiol, progesterona, lactogênio placentário, insulina e cortisol. Altas concentrações de estrogênio inibem o efeito lactotrópico da prolactina. A prolactina também influencia as gônadas diretamente ou indiretamente. Ela diminui a sensibilidade do LH e dos receptores de FSH nas gônadas. Ela tem um efeito indireto também exercido pela redução do hormônio liberador do GnRH. Mas ele também tem um efeito em outros hormônios, um efeito direto no pâncreas e na glândula adrenal. A prolactina melhora a homeostase da glicose, aumentando a massa de células beta e pode causar também resistência insulínica. Isso aqui foi um trabalho que foi feito em 2011 com ratos diabéticos. E nesse trabalho eles pegaram 3 grupos. Um primeiro grupo com ratos diabéticos, dando pequenas doses de prolactina. O segundo, ratos diabéticos dando altas doses de prolactina. E o terceiro, ratos saudáveis dando o veículo. E aí eles viram que qualquer dose de prolactina fazia com que aumentasse a massa de células beta. Só que quando dava altas doses de prolactina, tinha um aumento da resistência insulínica. Eles também viram que a prolactina também melhora androgênios, a DEA, juntamente com cortisol, aldosterona, pelas células do córtex adrenal. No sistema cardiovascular, a prolactina apresenta ações vasoconstrictoras. Foi feito um estudo que mostrou que a excreção urinária, por Lemos Miranda, que mostrou que a excreção urinária da prolactina estava marcadamente elevada em pacientes gestantes com pré-eclâmpsia. Eu não consegui ler esse artigo, não consegui ver, eu não vi se ele levava em consideração as gestantes se essas gestantes estavam fazendo uso de metildopa ou não. Mais para frente, vocês vão ver que a metildopa pode aumentar a prolactina. Então, eu não vi se nesse artigo eles excluíram, né, se eles levavam em consideração. Os níveis sanguíneos de prolactina foram encontrados mais altos em pacientes com hipertensão essencial. A prolactina pode desempenhar um papel na arteriosclerose no início da menopausa, afetando a pressão sanguínea e a rigidez arterial. Também tiveram outros estudos que descreveram a influência da prolactina no ritmo cardíaco e insuficiência cardíaca crônica, e o efeito da prolactina na diminuição do óxido nítrico. Isso aqui também foi um estudo de 2011 feito com porcos, que eles monitoravam os porcos, né, viam frequência cardíaca, pressão, e aí eles viram que tinha efeito vasoconstrictor e viam a diminuição do óxido nítrico. Também tem efeito no sistema nervoso central. A prolactina contribui para a neurogênese e pode estimular a proliferação e diferenciação e migração de células tronco neurais. Foi observado o efeito proliferativo da prolactina nos progenitores gliais e células precursoras de oligodendrócitos, levando à mielinização do sistema nervoso central. No sistema imunológico também é outro local que a prolactina pode agir, né? Ela é produzida também por linfócitos e outras células imunes. O receptor de prolactina também foi encontrado em linfócitos T, células beta e macrófagos.
e atua como citocina e desempenha um papel importante nas respostas imunes humanas. Efeitos da prolactina sobre a imunologia pode depender da imunização ou inibição, dependendo do nível. Pode explicar também a associação entre doenças autoimunes e hiperprolactinemia moderada. Sugere que a prolactina seja implicada no início das reações autoimunes ao invés de nas fases posteriores das doenças. Também tem outros efeitos, né? A prolactina está envolvida na osmorregulação, aumentando a absorção de água e sal em todos os segmentos do intestino e redução da excreção de sódio renal e excreção de potássio. Foi demonstrado que a prolactina pode estar associada ao aumento do risco de câncer de ovário, principalmente no sobrepeso, mulheres obesas, e fatores de risco para câncer de mama e próstata. Eu também deixei em negrito essa parte, porque isso daqui foi em estudo em animais, não foi em estudo em humanos. Também foi proposto que a prolactina seja associado à gravidade da psoríase, né? A associação dos níveis de prolactina com a gravidade da psoríase ainda são controversos, né? Foi um estudo feito com homens com psoríase, que ele via que quando a psoríase estava ativa, ele tinha um nível de prolactina mais alto, e quando a psoríase entrava em remissão, ela tinha o homem passava a ter um valor de prolactina mais baixo. Isso daqui eu também fiquei... Eu não cheguei a ler também esse artigo, mas eu fiquei pensando, a psoríase a pessoa pode ter a psoríase por causa de estresse, né? E o estresse, ele também diz que pode aumentar a prolactina. Então, eu também fiquei pensando, né, se isso não é um fator, né, que vai contribuir. Bom, as causas. Em relação às... Espera só um minutinho, então apareceu a hiperprolactinemia, ele colocou as causas, né? A causa funcional, o motivo mais comum são as medicações, né, que reduzem a dopamina, mas também tem a insuficiência renal, cirrose, o câncer renal, hipertiroidismo, insuficiência adrenocortical, estresse, né, como eu falei antes, estresse idiopático, e a gravidez e sócios. Eu estou tendo um pequeno problema para passar, não sei se vocês perceberam. Bom, essa daqui é a primeira tabela que mostra que ele fala das drogas que aumentam a prolactina. Aí tem antipsicóticos, antidepressivos, antipertensivos, antieméticos, opiáceos e outros, né? Aí haloperidol, risperidona, antidepressivo cíclico, inibidores da MAO, metildopa, como eu falei, que pode aumentar a prolactina, verapamil, metoclopramida, morfina. Então, tem várias medicações que podem aumentar a prolactina. As causas orgânicas, a mais comum deve-se principalmente aos prolactinomas e tumores hipofisários secretores de hormônio. Representam 40% de todo tumor hipofisário, mais ou menos 100 em 1 milhão. E nas mulheres com microadenoma eram mais comuns do que os macroadenomas, que nos homens eram mais frequentes os macroadenomas. Ele também ele também falou da macroprolactina, né, que aparece em indivíduos assintomáticos com hiperprolactinemia e com imagem negativa. E aí, sempre que tiver pacientes assintomáticos com hiperprolactinemia e sem imagem, com nenhuma imagem na ressonância ou na TC, você tem que descartar a macroprolactinemia.
ela é caracterizada pela presença de uma massa molecular de prolactina superior a 150 kilodaltons, né? Eu joguei lá na frente, que o peso molecular da prolactina era 23 kilodaltons, né? Então, é uma massa bem superior. A prolactina é um complexo de prolactina com IgG, especialmente autoanticorpos antiprolactina, e tende a aumentar as concentrações séricas de prolactina. Só que a atividade biológica é baixa, então, por isso que os pacientes são assintomáticos. Embora a macroprolactina seja considerada benigna, e a imagem da hipófise e o tratamento com agonista dopamina e os segmentos foram sugeridos. Bom, aí ele passa para a apresentação clínica. As manifestações clínicas da hiperprolactinemia são específicas de cada gênero, mas são devido ao hipogonadismo também, né? Nas mulheres, óligo e amenorreia, inoculação, galactorreia e infertilidade. Ele também coloca que nas mulheres ela pode ter depressão, insurtismo, pode ter TPM e coloca isso daí. E nos homens é a perda de libido, ginecomastia, galactorreia e infertilidade. Em ambos os sexos eu posso ter perda de massa óssea e aterosclerose progressiva devido a uma diminuição indireta da secreção de estrogênio. E ele também coloca que ambos os sexos podem ter diminuição da massa magra e aumento da massa. Apresentação clínica, os sintomas adicionais do macroadenoma, além daqueles anteriores que eu falei, você vai ter a dor de cabeça induzida pela pressão intracraniana, compressão de quiasma acompanhado por defeitos do campo visual e da compressão dos segmentos intravenosos do nervo craniano, com consequente diplopia. E tem um trabalho que ele viu que tem diferença na apresentação no momento do diagnóstico entre homens e mulheres, os macroadenomas, né? As mulheres, quando eram diagnosticadas, elas eram diagnosticadas com galactorreia, com infertilidade, com amenorreia, e os homens eram com cefaleia, com diplopia. Para fazer o diagnóstico, você precisa fazer uma anamnese bem feita, você precisa saber se usa aquelas medicações que eu falei, ver se tem alguma doença, fazer um exame físico, ver se tem sinais de hipotireoidismo, de hipogonadismo, defeitos de campo visual, e se você suspeitar, você tem que fazer a investigação. A investigação começa com a dosagem da prolactina, e se tiver alterado, fazer a imagem, que é a ressonância ou a ATC do crânio. Os valores normalmente são inferiores a 25, nas mulheres os valores são mais altos do que nos homens, mas em média 25, até 25, né? A macroprolactinemia deve ser considerada em todas as amostras com pacientes com hiperprolactinemia assintomáticos, tá? Também, com níveis de prolactina superior a 500, normalmente são considerados diagnósticos para macroprolactinomas. Prolactina de 250 geralmente indicam a presença de prolactinoma, mas eu posso ter prolactinoma também com nível menor que esse. Níveis de prolactina maior que 100 estão presentes em alguns pacientes com hiperprolactinemia idiopática. E vários medicamentos podem causar elevação da prolactina acima de 200. Bom, para fazer o tratamento, primeiro eu tenho que diferenciar a forma fisiológica, né? Assim, e remover o que está causando. Se eu estou usando uma medicação, eu tenho que trocar essa medicação, retirar a medicação, né? Se for um prolactinoma, eu posso usar um uso de agonista dopaminérgico, né? Um microprolactinoma assintomático, eu posso não fazer nenhum tratamento e ir acompanhando com medições seriadas de prolactina e imagem de hipófise. Mas eu também posso, se quiser, tratar
o prolactinoma, o micoprolactinoma e o macroprolactinoma como agonista do dopaminérgico, né? Os agonistas dopaminérgicos são a cabergolina, a bromocriptina, ergolida e a sinaglida, ele fala no artigo. E aqui ele coloca uma outra tabela. Nessa tabela, ele compara a bromocriptina com a cabergolida. E aí, você vê aqui, a bromocriptina, ele tem uma duração da ação de 8 a 12 horas, enquanto a cabergolina é de 7 a 14 dias. A meia-vida da bromocriptina é de 3,3 horas e a da cabergolina é de 65 horas. Né? E, então, assim, eu posso dar a bromocriptina, eu vou ter que fazer um tratamento diário, às vezes até mais de uma vez, enquanto a cabergolina eu posso fazer uma vez por semana ou 2 vezes por semana, né? Mas, assim, a vantagem da bromocriptina, ele tem uma longa história de uso, ele é seguro para pacientes gestantes que precisam usar um agonista dopaminérgico, né? Ele é barato, tá? Enquanto a cabergolina, ele é bem eficaz, ele é usado para quem não consegue usar a bromocriptina, quem tem resistência à bromocriptina, ele é usado. Os efeitos colaterais náusea, dor de cabeça, dor abdominal, hipotensão, fadiga. Os mesmos efeitos são encontrados na cabergolina, só que em menor quantidade. A cabergolina, ela também não tem efeito, não tem estudo que possa se iniciar na gestação. Apesar que tem estudo falando que os agonistas dopaminérgicos não são terapêuticos. Quando você começa a tratar com agonistas dopaminérgicos, se os níveis de prolactina estiverem bem controlados, você pode até depois de um tempo ir diminuindo a dose e até parar de usar. Pacientes resistentes a agonistas dopaminérgicos, eles podem ter algumas terapias experimentais, como análogos como a somatostatina, fator de crescimento nervoso, interferon alfa. Esses tratamentos estão em fase de desenvolvimento, eles estão disponíveis e não estão disponíveis. Tá? Nenhuma recebeu aprovação ou clara demonstração de benefício. Também posso fazer uma ressecção cirúrgica transfenoidal do prolactinoma, né, que continua sendo uma opção para quem não quer usar a medicação ou para quem não consegue usar a medicação. Posso fazer radioterapia ou estrogênio, também é uma escolha razoável se a cirurgia falhar. A quimioterapia com temozolomida é limitada e resistente a prolactinomas malignos, né? Em pacientes grávidas com prolactinoma, a terapia com agonista dopaminérgico tem que ser interrompida, a menos que tenha um crescimento do macroprolactinoma ou sintomas de pressão intracraniana. Os dados a cabergolina e a quinaglida têm um bom perfil de segurança para quem deseja engravidar, mas ainda não tem um estudo que possa usar, né? E também não provocam malformações congênitas quando tomado no início da gestação. Bom, nas conclusões do artigo que eu li, a hiperprolactinemia é um distúrbio de hormônio hipofisário, pode ser causa fisiológica, né, como gravidez, lactação, estresse hídrico. A hiperprolactinemia idiopática é responsável por 30 a 40% dos casos. A causa mais frequente de hiperprolactinemia patológica persistente é a presença de micro ou macroprolactinoma, que são importantes causas de hipogonadismo e infertilidade. A terapia farmacológica com agonista dopaminérgico é altamente eficaz, tanto para diminuir o tumor quanto para diminuir a prolactina.
O objetivo da terapia para prolactinomas é a restauração do eugonadismo e a diminuição da prolactina. A resistência do agonista a resistência ao agonista dopaminérgico, gravidez e prolactinomas gigantes ou agressivos podem exigir abordagens múltiplas, envolvendo cirurgia, radioterapia ou ambos. E os efeitos pleiotrópicos da prolactina também podem ser utilizados no futuro para tratamentos de muitas doenças cardiovasculares ou autoimunológicas. Bom, foi isso que eu li do artigo, e eu achei interessante porque, assim, muitas coisas eu não sabia. E eu gostei de apresentar, apesar do meu nervosismo bem aparente, mas eu gostei de ler o artigo que foi bem, me acrescentou muita coisa. É isso. Obrigada. Eu acho que eu não estou te escutando. Não, você acha não, você não estava me escutando que eu abri o microfone. Parabéns, apresentou bem. A gente fica nervoso mesmo, mas apresentou brilhante, é início, meio, fim. Você até fez comentário, eu acho isso muito legal quando a gente lê um artigo. Vou te falar que eu, quando eu costumo ler um artigo, que ele chega na discussão, eu paro de ler. Eu mesmo começo a discutir comigo mesmo do artigo, e você fez isso, né? Óbvio que provavelmente, né, pela minha idade, eu devo estar um pouquinho mais na sua frente nessa coisa de ler artigo, mas eu faço muito isso. E você até fez ali, né? Você foi comentando e eu achei, né? Você, inclusive, uma coisa que não saiu ali, você queria falar variável de confundimento, que é justamente isso, você, né? É o termo que a gente costuma usar ali, por exemplo, quando a gente diz que café causa câncer de pulmão, mas na verdade é quem fuma, bebe muito cafezinho, então né, a gente chama-se de variáveis de confundimento, que você queria, não sei se é uma variável de confundimento que eu estava dizendo, se é, mas você queria, era isso que eu estava querendo dizer ali. Então, pô, só isso eu fiquei seu fã. E assim, a prolactina é uma coisa sensacional, assim, eu gosto muito dela, porque assim, nós ginecologistas nós temos essa pegada de ser um meio clínico da mulher, e a gente solicita os exames de rotina nossos, assim, né? A gente tem uma escola ginecológica assim própria, né? Eu também me incluo, que de vez em quando eu solicito assim, tanto é que lá na minha residência eu proíbo as pessoas de escrever rotina. Quem escreve rotina lá eu rasgo, eu dou um chilique, rotina ginecológica, salvo preventivo que você bota. E aí você sai pedindo FSH, LH, prolactina, como eu recebo pareceres na ginecologia endócrina, né? E é curioso, porque assim, uma grande maioria dessas pacientes estão usando anticoncepcional. Então, assim, por que o camarada pediu FSH? A prolactina, que vai vir aumentada na maioria das vezes, né? Tirando aí a gravidez, né? As maiores causas de aumento de prolactina, você bem falou, são as drogas. O anticoncepcional é uma droga que é muito usada e causa ali um aumento leve, que você tem. Né? Então, assim, a gente se depara muito com prolactina aumentada. E aí existe o termo talvez esteja incorreto, mas existe uma hiperprolactinemia subclínica, que é aquela que é acima de 25, né? E ela costuma dar sintomas mesmo quando ela bate 100, bate 80, 100, você costuma ter alguns sintomas, né? E a gente fica nessa aí, como é que trata, como é que não trata, e por isso eu chamei o Mário Giordano, né? E tem essas coisas, trata até que tempo, tira. Eu acho que a prolactinemia às vezes um pouco obscuro o tratamento. A própria literatura ela fala suspende, depois a gente busca de novo quanto tempo. Não é simples, mas não é tão simples. Essa foi péssima a minha frase. E aí, Mário, queria te fazer umas perguntas. O que eu faço? Na primeira pergunta, o que eu faço com essa prolactina que está aumentada? A paciente é assintomática, algum caboclo pediu a prolactina, e aí me veio lá 50, obviamente você não investigou nada, não tem nada, o paciente não sente nada, não é inferno, não é nada, trata, não trata, a gente tem que obrigatoriamente manter aquela prolactina ali abaixo de 25, que eu acho que é o principal, é que eu vejo uma galera pegando esse tipo de paciente, tratando, né, e na gravidez, por que eu tenho que tratar na gravidez? A gente tem estudos aí de que a gravidez segue o fluxo normal, até sem paciente que tem hipopan, né, que não tem nem prolactina, a gente consegue uma gravidez normal. Então, esse papel dela quando grávida, né, eu tenho que continuar tratando, né, até porque ela tende a subir, a gente suspende. Então, Mário, mas o principal, eu quero que você comente aí essa questão desse hiperprolactinemia subclínica que eu vejo direto, a gente trata ou não trata. O que você fala como um todo aí, Mário? Você consegue abrir seu microfone? Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Sim. Perfeito. Minha observação número 1.
aqui na minha folhinha, eu não consigo, né, escutar a pessoa falar assim, é uma hiperprolactinemia sintomática. Porra, então por que você pediu prolactina? Se a paciente não tem sintoma, ela foi no seu... Eu não consigo entender isso. Então, essa é a minha observação número 1, que o Jorge já se antecipou, né? Que eu não consigo admitir isso lá no hospital. Então, assim, a única coisa, paciente, talvez que eu vou, entre aspas, tá, Jorge, falar que assintomática, que eu peço a prolactina é infértil. Procura, mas aí não é assintomática, ela tem infertilidade. Mas uma mulher com ciclos menstruais regulares, em que a prolactina não deve fazer parte, em hipótese nenhuma, sobretudo essa palavra rotina, não é para fazer parte. Aí começaram a achar essa macroprolactina, essas coisas todas que você falou no trabalho, né? Então, a princípio, assim, uma prolactina, vou ceder um exemplo que eu recebo às vezes por alguém, por nós não vai ser solicitado uma paciente que menstrua todo mês. Uma prolactina de 40, 50, eu repito o mês seguinte. Repito o mês seguinte, tá? E peço para ela chegar com mais tranquilidade lá para colher, ficar um tempinho, meia horinha sentadinha, se for possível, no laboratório para colher, diminuir estresse. O próprio andar rápido para chegar no laboratório pode estimular um pouquinho a prolactina, 30, 40. Então, assim, acima de 30, 40, até 35, 40 pacientes assintomáticas, eu não faço nada. Não monitoro, não faço nada. Tá? É só acompanhamento clínico. E repito, um mês depois. Tá? Eu acho que não é necessário o tipo de tratamento. Uma coisa muito legal que a Cláudia falou nesse trabalho é que eu não vou demorar não, Jorge, vou ser breve para dar tempo de o pessoal participar. Mas uma coisa que a Cláudia falou muito legal é a quantidade de receptor de prolactina que o nosso corpo tem. Então, anotei algumas coisas aqui, você tem vários tipos de receptores, né, vários locais, endométrio, ovário, folículo, ou então, assim, suprarrenal, né, você tem receptor de prolactina suprarrenal, e a gente não sabe direito para que isso serve. Então, você leu um monte de efeitos biológicos que estavam bem descritos aqui no trabalho, e talvez trabalho in vitro, ou em animal, e a gente traz para a gente humano, e aí, o que eu faço com isso? Então, eu vou dar uma agonista dopaminérgica, eu acabo com a pré-eclâmpsia? Então, assim, né, mais ou menos difícil, né, você dizer que a prolactina seja responsável, realmente seja um dado significativo para tratar uma doença. Você falou perfeitamente bem, né, do tratamento da pré-eclâmpsia, um medicamento que pode ser um fator, né? Maravilha. Alguém quer Esse trabalho ele tinha colocado como sendo, poderia ser um marcador, mas eu lembrei mais na frente que a metildopa, né? Eu vi mais na frente que a metildopa aumentava. Né? Isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui no chat ou quer levantar a mão? Quer falar? Pode abrir o microfone direto. Lívia, que já não visita a gente há muito tempo, mas está grávida, a gente vai perdoar. Esse número aí é a Lívia? É, Lívia. Lívia. Tudo bom, Lívia? Não dá para te ouvir. Abre o microfone. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. É você. Eu estou brigando com ela. Pera aí, Lívia, vou abrir aqui. Vai, Lívia. Agora foi, né? Foi. Eu e você brigando. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Lívia? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Lívia. Como é que tá essa gravidez? Tá tudo bem, peguei Covid. Mas já tá passando, enfim. Não, já tô melhor, já. Eu tô melhor, foi final de maio. Eu não sabia. Tava brincando com você que você não tava aparecendo. Desculpa se eu fui indelicado. Não, que isso. Ô, Mário, deixa eu te perguntar. Você usa algum ponto de corte do nível de prolactina para pedir a ressonância? Sim, ressonância. Então, eu vou falar rapidamente duas coisas. A ressonância é mais ou menos 80 a 100. Tá? Isso é discutível, tem autores que acham o corte muito baixo, porque o tratamento é o mesmo. A macro e a micro vai ser a mesma coisa, então a gente prefere fazer um ponto de corte de 250. Mas lá no Gafre a gente faz mais ou menos 100. Acima de 100 eu peço uma ressonância magnética. Tá? Até para se for micro, eu relaxo um pouco, deixo para lá e vou espaçar muito, eu nem vou pedir outra ressonância. Mas se for macroprolactinoma, a gente repete 6 meses a 1 ano a ressonância magnética após instituído o tratamento. Tá? E se eu posso falar alguma coisa, até perguntar para o Jorge, que outra coisa que o trabalho mostra, que eu vejo muitos autores discutindo, é qual a concentração normal de prolactina. Você acha que 25 é um nível bom para uma mulher infértil?
Tá bom 25 ou tem que baixar mais um bocadinho? Assim, para mulher infértil, eu vou te falar, assim, eu não sei se você teve essa noção, mas eu acho que assim, a gente tem alguns livros que são clássicos, né, e são antigos, são de renomado. E antes, quando a gente conhecia pouco da infertilidade, talvez no mundo in vitro, a gente se fixava muito nesses problemas, hiperprolactinemia, SOP. Mas hoje eu acho que eu vi poucas, cara, se eu te contar que eu vi 3 hiperprolactinemia que realmente a paciente tinha uma ovulação, Infertilidade. que o artigo ele não fala, mas né, o diagnóstico de SOP você tem que excluir a causa, ele manda que você solicite aí a prolactina, como o professor falou, mas aí a pessoa tem um sintoma, né, ela não tem só infertilidade, ela tem anovulação. Assim, eu vi poucas assim de realmente de eu tratar de eu tratar e ela realmente voltar a ser ovulatória né, e ficar liberada e engravidar natural. Então assim, eu vi 3 na vida, e olha que no Pedernest, como é um hospital público, eu acabo investigando muito isso, porque eu não tenho muito recurso, então a gente se pega Sim. ao que a gente tem. Mas eu confesso, e todas que eu vi, elas estavam acima de 100. Então, assim, a gente tem aquele de 25, mas eu concordo com você, tem que ter sintoma, e aí, né, se a gente for botar numa curva, a partir de 100, você começa a ter sintoma. Ou de irregularidade menstrual, assim, galactorreia é um sintoma geralmente que está associado a macroadenoma, assim. Geralmente é difícil você ter uma idiopática ou de drogas, enfim. Mas eu também considero, eu pego muito ali, né, e ela é pulsátil ali, eu acho que até 50, é óbvio que a gente não passa... Não faz nada. Que fez uma curva de normalidade, mas eu acho que é normal. Assim, é óbvio que a gente tem que discutir como é que foi feito essa regressão à média, enfim, nós discutir a estatística do estudo, mas eu tenho a impressão que 50 é um nível normal de prolactina. Né? Eu tenho essa impressão, muito chutômetro, mas eu sou que nem você, eu quase não trato. Cara, existe um problema, porque a gente tem essa associação de prolactina com infertilidade. E aí, na reprodução humana, eu acabo tendo uma rotina meio dessa ginecológica, eu peço muito exame, né? Vou ter que fazer minha culpa. Então, também... Não, mas reprodução humana, sim, a gente não discute, não. Mas assim, o que você falou, infertilidade, mas tá com um ciclo regular, enfim, então, assim, descaracteriza um pouco a solicitação, mas acaba que vai um pouquinho naquela rotina que a gente tem, e eu acabo encontrando muito, aí fica um problema, porque eu tenho uma paciente que é infértil, mas eu não acredito que é isso, aí a gente fica botando medicação, aí se não engravida, ela fala, mas é minha prolactina, porque fulano, porque eu vi, né, agora eu vi numa live, eu vi não sei o que é prolactina, eu fico com esse problema. Então, assim, eu converso com a paciente, assim, eu não trato, eu trato só a sintomática, ou realmente, porque acaba que acima de 100 ou acima de 50, eu já começo a pensar em tratar, repetir, com calma e sem tratar assim, tratar para níveis normais. Existem alguns estudos aí de implantação, né? Mas assim, também são bem discutíveis, você se apega um pouco, então você normaliza na questão da fertilização in vitro. Mas eu estou com você, cara. Eu quase não tratei distúrbio menstrual ou infertilidade por uma hiperprolactinemia pura, digamos assim, aquela raiz, aquela puro sangue, que é ela, né? E a gente vê uma associação muito grande, eu também não vi o artigo comentar, de hipotiroidismo e hiperprolactinemia, né? Distúrbio de tireoide e hiperprolactinemia, né? Você vê que você tem essas que estão um pouco aumentadas, enfim, né? Elas vêm também ter TSH aumentado, enfim, você trata um pouquinho, você também... Eu não sei se no pessoal da tireoide está descrito a questão da prolactina, enfim, mas assim, você tem essa associação clara aí com o distúrbio da tireoide e o aumento da prolactina. Quando você trata, a prolactina reduz. Você já viu isso, Mário? Você tem essa experiência? Ou... Tem. No ambulatório lá do Hospital Gafré, é rotina, toda paciente caminhada com hiperprolactinemia, avaliação da tireoide. Isso é rotina, básico, né? Todo mundo faz. Eu tenho alguns hipotireoidismos subclínicos. Porque aí eu peço auxílio lá, como eu tenho o residente da endócrino rodando comigo no ambulatório de ginecologia endócrina, fica mais fácil, eu converso com ele. Mas às vezes eles entram com tiroxina, né, com tratamento com tiroxina, a prolactina baixa, diminui. Óbvio que são mulheres com irregularidade menstrual, tá? Então, gente, antes da agonista dopaminérgico, sempre dose TSH, sempre. Tá? Não são raros os casos que eu não tratei, quem tratou foi endócrino e a prolactina baixou. Ninguém mais pergunta? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Novamente relembrando que quem não fizer pergunta será escolhido na semana que vem para apresentar. Espero que a gente sempre use democrático. Cláudia não perguntou semana passada, foi escolhida. Eu perguntei, mas não escrevendo. Não, só
Patrícia que abriu aí, abriu. Eu queria perguntar. Vamos lá, Patrícia. Na verdade, eu não sei se o professor já teve algum caso desse, tanto que você comentou que só pede a ressonância se a prolactina estiver acima de 80, 100, né? Uma vez a gente teve um caso e a gente teve uma discussão com a endócrino que a paciente tinha uma prolactina e uma ressonância e veio um tumor hipofisário. E pela endócrina, ela considerou aquilo como um diagnóstico diferencial, que na verdade aquilo seria um incidentaloma, digamos assim, e o tamanho dele é que poderia estar comprimindo a haste hipofisária e causando a hiperprolactinemia. E aí eu queria saber se você trabalha com esse tipo de situação, se você já viu, e como lidar com esses resultados. A prolactina estava quanto que você falou? Desculpa, não li. Estava menos de 50? Ela estava abaixo de 100, eu acho que ela estava 70 e pouco. 70 e pouco, Normalmente eu não ia pedir a ressonância magnética, eu ia entrar com tratamento, provavelmente a prolactina vai baixar, ela vai voltar, eu não sei se ela tinha sintomas, mas ela vai voltar a ter ciclos menstruais regulares, ou para tentar ciclos ovulatórios, eu ficaria nisso mesmo. Se a prolactina continuasse persistentemente aumentada, né, e eu quero falar depois para vocês como é que vocês fazem o segmento, queria ver como é que vocês fazem, aí sim eu ia pedir uma ressonância magnética, tá? Mas de saída eu não ia pedir, não. Tá? E se ela acha que é um tumor que está comprimindo que é asma ótico, então provavelmente não é assim, extracelular, né? Não é o primário da hipófise. Mas eu não pediria, com 70, 60 eu não ia pedir, não, eu ia tratar. Tá? Eu queria perguntar sobre o tratamento também, como você falou, você trata por quanto tempo, de quanto em quanto tempo monitorizar a dosagem da prolactina? Isso aí, né? É isso que eu tinha notado. Alguém quer falar ou eu posso falar, Jorge? Não, você vai falar tudo. Não. Olha só. Então, vamos lá. Muito discutível isso na literatura, tá? Então, eu tive que fazer um guidelinezinho lá nosso, lá do hospital, né? Para a gente ter pelo menos um norte para trabalhar, que isso muda muito. O endócrino acha uma coisa, o ginecologista acha outra. Então, uma média, quando eu faço o diagnóstico da hiperprolactinemia, não importa se seja idiopática ou microadenoma hipofisário, macro, a gente começa o tratamento, né? Eu sempre tento começar com doses baixas. Depois eu quero falar da bromocriptina, mas eu começo com a cabergolina, 0,25 2 vezes por semana, metade comprimido, tá? E depois de mais ou menos 45 dias, a gente repete a prolactina. Vai ver se ela baixou muito, baixou pouco, aumentou, né? E depois de 90 dias, repete mais uma vez a prolactina para ajustar a dose. Então, 0, 45 e 45, a gente dosa a prolactina para ajustar a dose. Eu já tive casos que eu dei um comprimido de cabergolina, né? Não era muito raro, a prolactina estava 70, 80, 90, não lembro direito, bem alta, e foi para 1 prolactina. Aí eu comecei a reduzir, e ele ficou lá, estava em 30, 25, eu deixei assim. Então, o ajuste meio é feito 0, 45 e 90. Depois, a cada caso, eu avalio individualmente, tá? E sempre com umas doses mais baixas. Começo com umas doses mais baixas. E aí, eu regularizo a paciente, se for alteração do ciclo menstrual, né? A maioria lá que chega pra gente é amenorreia, oligoamenorreia, né? Ou com infertilidade ou não, mas a maioria são mulheres que têm fluxos menstruais muito espaçados. E aí, eu pergunto para vocês, cuidado, tá? Tem as duas vertentes, tá? Cuidado, que quando você entra com o agonista dopaminérgico, você vai baixar essa prolactina, ela fala, pô, Mário, voltei a menstruar, esse é o parâmetro que eu quero, já sei que a prolactina está boa, se ela voltou a menstruar. Mas eu entro com o agonista dopaminérgico junto na mesma hora, né, no mesmo dia eu oriento, tem que entrar com uma pílula anticoncepcional, senão ela pode engravidar se ela não quiser. Tá? Eu oriento sempre isso com ela. Ah, Mário, mas o estrogênio aumenta a prolactina, mas a concentração da pílula anticoncepcional, a influência na prolactina é muito pouco. Eu prefiro regularizar o fluxo menstrual de uma mulher que menstrua cada 6 meses com uma pílula anticoncepcional e bromocriptina, e agonista dopaminérgico, senão ela pode engravidar. Tá? E nesse inteirinho aí, coisa minha, tá? Sem nenhuma evidência, eu prefiro o estrogênio natural da pílula anticoncepcional, se for possível, né, o 17-beta-estradiol, ou eu opto pelo estradiol de 20 microgramas. Tá bom, Mário, tá? Já procurei, não tem nenhuma evidência de que seja mais seguro, né? Então, essa é a minha rotina. Então, eu entro com agonista dopaminérgico,
Oriento que ela pode começar a ovular e engravidar, se ela não quiser, tem que tomar cuidado, camisinha, ou se ela ficar insegura de uma pílula anticoncepcional. Repito a prolactina 45 dias e depois 90 dias. Aí eu não sei, aí eu vejo como é que eu vou conduzir o caso. Mas aprende, na maioria das vezes eu resolvo isso. E por quanto tempo tratar? Também não sei. Então, nossa rotina lá é tratar 2 anos. A gente fica 2 anos com a paciente, tá? Fico conduzindo 2 anos. Depois a gente vê se vai tirar a dose, se vai diminuir. Eu tenho paciente de 40 e poucos anos, que eu tô anos, tinha síndrome da célula vazia, tá? Tem síndrome da célula vazia. A gente tira a prolactina, fiz o tratamento full, fui diminuindo, tá sem nada há 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, e tá menstruando todo mês. Me pergunte por quê, como eu também não sei. Tá? Então, a nossa estratégia é essa, tá? Usar sempre 2 anos, depois de reavaliar o tratamento. Tem gente que entra imediatamente em amenorreia de novo, aí volta com o tratamento. Mas tem algumas mulheres que vão indo tranquilamente, eu não preciso mais fazer intervenção. É muito difícil saber o tempo de tratamento, mas a média do pessoal, as pessoas, né, os endócrinos, os ginecólogos, eles consideram eficaz 2 anos. Tá bom, assim. Mas depois de reavaliar. Maravilha. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Ninguém? Nada. Posso fazer uma outra pergunta? Lógico, Patrícia. No caso da paciente que ela está tratando por infertilidade, que ela quer engravidar, existe algum período mínimo de tratamento ou assim que ela regular os ciclos, ela já pode estar liberada para engravidar e aí só interromper quando descobrir a gestação? Então, eu vou somar uma pergunta essa para o Jorge, pode? Você faz bromocriptina com a indutor da ovulação ou faz só bromocriptina ou cabergolina, Jorge? Não, então, eu uso muito carbegolina. Se eu usar... Jorge não gosta de tratar. Não, até porque assim, né? Existe uma premissa na infertilidade assim que eu não estou muito preocupado se ela está ovulando ou não, porque ela vai ovular, quer queira, ela não queira, né? Então, assim, se a prolactina tá fazendo ela não ovular, só o letrozol resolve. Ela vai ovular na porrada se ela está fazendo tratamento de reprodução humana. Então a gente brinca, até que eu até brinco, eu não vou nem pedir progesterona, saber se ela está ovulando, porque ovular ela vai. Na brincadeira, já estou fazendo. Mas só falar uma coisa interessante de responder, quando eu uso bromocriptina, eu uso de maneira vaginal, off-label, né, por causa das reações. É isso que eu ia perguntar aqui. Eu uso ela de via vaginal tranquilamente. Geralmente a paciente não gosta porque vai ler em bula, né, aí depois passa por oral, reclama dos efeitos adversos, enfim, porque ela é barata, né, assim, a gente não falou de preço, mas ela é uma droga muito barata e a carbegolina é uma droga cara. Muito mais barata. Se bem que se você botar ali naquela conta de lápis, que nem DIU de Mirena e anticoncepcional por 5 anos, quando você fizer uma conta com um olhar mais longilíneo, você vê que ela não é tão não, porque assim, o Clax, né, Carbegolix, né, a gente acabar falando, acho que é o nome clássico da carbegolina, é isso? Carbetrix. Então, ele vem, acho que 8 comprimidos, né, de 0,5. Aí você, né, eu faço um tratamento parecido, não, igual ele. Você vai usar ali né, 1 comprimido por semana, quer dizer, aí já dá 2 meses. Não é isso, gente? Quando eu entro numa dose de manutenção, geralmente eu estou com meio comprimido por semana, quer dizer, já dura aí 4 meses, enfim. Então, se você botar ali na ponta do lápis, quanto você gasta de bromocriptina por tratamento de cada um, é que nem Mirena e anticoncepcional. Não é tão desvantajoso assim, não. Mas para a paciente dar naquela porrada naquele mês, você tem, principalmente lá no Pedernest, imagino ele no Gafrey, enfim, a gente acaba tratando muito com bromocriptina. Mário, eu vou te falar que assim, eu fiquei até com a pulga atrás da orelha, porque você falou que você pega muita paciente com anovulação, infertilidade, distúrbio menstrual. Eu pego sim, claro, com esses sintomas, mas não com essa prolactinemia, raramente eu tratei. Quando tem infertilidade, eu acabo tratando por causa disso. A paciente já vem, enfim, você também não tem... Você tem espaço ali para uma discordância dela, de uma falta de evidência, então você não dá para dar essa porrada que não tem que tratar, não vai melhorar. E tem estudo que você baixar a prolactina no nível normal de quem vai fazer fertilização in vitro, você aumenta um pouco a qualidade embrionária, enfim, então eu acabo tratando com carbegolina. Mas assim, vou fazer indução. Eu estou partindo do princípio que você está perguntando aquela que eu vou tratar infertilidade e fertilização in vitro. Agora, aquela que a Patrícia perguntou, não, que a gente está de uma maneira mais simples, eu entendi que o problema dela é ovulatório. Né? Você vai tratar igual qualquer distúrbio ovulatório. É mais ou menos o pensamento da síndrome de ovário policístico que você resolveu tratar ela com mudança de hábito de vida, ou então com a metformina, assim.
né? Se você entendeu que você vai por aí, a partir do momento que ela regularizou e você checou, né? Aí sim pediu a progesterona, ou ultrassom seriado, enfim, você falou, não, eu botei a hiperprolactinemia e eu tirei a paciente sintomática para assintomática. A partir desse momento, você tem que liberar ela em um ano. Ela se tornou uma paciente não infértil. E, obviamente, passando esse ano, a gente tem que ajustar aí pela idade, né? Nem toda paciente a gente pode fazer esse tipo de tratamento, enfim. E aí, passou de um ano, eu reavaliaria como qualquer tratamento. E aí sim subir a complexidade, para induzir a ovulação, a inseminação para cada caso. Mas a partir do momento que você entendeu que você ajustou a dose está legal, menstruou, conversa com a paciente para casa, a relação normal. Antes ela não estava ovulando, quer dizer, a gente não podia contabilizar como tentativa a tempo nessas pacientes que têm distúrbios ovulatórios. Então, respondendo da Patrícia, é isso. E eu trato na fertilização in vitro mais para a questão do aumento da implantação, não porque assim, geralmente eu estou induzindo a ovulação. Né? Isso na clínica de reprodução humana. Eu estou dando gonotrofina, não dou na veia porque a gente usa subcutâneo, mas em tese é gonotrofina na veia. O ovário vai ovular, quer queira ou não quer. Se não está ovulando, é um problema de insuficiência ovariana, não é a prolactina que está bagunçando a minha vida. Né? Respondi, Patrícia? A dúvida persiste com relação à hiperprolactinemia nos outros sistemas, né? Como endométrio e folículo, né? Essa é a dúvida. Mas eu acabo tratando, sempre mais com carbegolina, enfim, tranquilo. Patrícia, no Gafre a gente dá letrozol, tá? E carbetrix quando a prolactina está mais de 30, para induzir a ovulação. E monitora a contração. Aí, quando ela engravida, suspende o tratamento, né? A gente suspende, mais por insegurança minha do que evidência científica. Evidência científica da gravidez, essas drogas agonistas dopaminérgicas quase não tem efeito teratogênico, né? Mas eu fico meio inseguro, aí a gente acaba suspendendo. E eu não sei se ela ovulou por causa da cabergolina ou foi por causa do letrozol, né? Se ela engravidou, né, Jorge? Mas, assim, o Gafre não tem que fazer. Não, mas peraí, eu fiquei um pouco confuso. Assim, uma coisa é aquela que a gente baixou a hiperprolactinemia, a gente não está conseguindo fazer ela ficar ovulatória. Né? E aí, ok, a paciente tem um problema, ela não ovula, eu fiz um diagnóstico de hiperprolactinemia e eu corrigi esse problema, ela voltou a ser ovulatória. Mesmo nessa paciente, você induz a ovulação, eu costumo dar uma chance. Assim, depende da idade, mas a gente costuma dar letrozol. Voltou, mas não voltou, menstrua um mês, aí fica 45, melhorou, mas não está aquela pressão toda. Aí beleza, aí vamos para a indução da ovulação. Mas eu costumo, principalmente jovem, enfim, que dá. Eu gosto muito ali. Espera um pouco. Eu gosto, assim, porque, cara, eu acho que eu fico com essa coisa de fazer muita alta complexidade e assim. E a gente acaba de ser uma coisa mecânica, a fábrica taca gonotofina, tira, estuda embrião e faz. Com essa coisa, muda a qualidade de vida, conversa assim, pede parecer, coisa multidisciplinar, né? A gente que está no hospital universitário, a gente está justamente por causa disso. Isso é interessantíssimo, a gente, né, conduzir multidisciplinarmente e fazer. Então, eu gosto bastante dessas pacientes. Se eu tenho, eu costumo tentar um natural, assim, entendendo que aí eu pesquisei a ovulação, falei, beleza, ela voltou a ser ovulatória. A gente segue. Agora, melhorou, mas não é aquela ovulatória, ok, vamos induzir. Eu ainda não estou usando o letrozol, porque esse letrozol ele é caro, assim, apesar de ele já não ser considerado mais off-label, né, nessa questão de indutor de ovulação oral. 100 e pouco, 170 e pouco. Não é mais, deve ser uns 200 e pouco, só. Acho que deve ser uns 200 e pouco. E o clomídio eu tenho, então, assim, geralmente eu tenho amostra de clomídio, indux, né? O serofêmide eu não me amostra, mas indux, provavelmente, eu ainda induzo muito com clomídio ainda. Mas, assim, na clínica privada não tem jeito, eu faço o letrozol, com certeza, né? Eu uso clomídio. Meninos, ninguém? Cadê? Deixa eu voltar aqui para... Se essa paciente voltar, tivesse sem sintomas na gravidez, como sintomas visuais, é possível voltar com a cabergolina ou não? Acho que posso falar. Eu peço orientação pré-natal, né, o obstetra, mas eu não fico com essa paciente, que uma vez que ela engravidou, ela é encaminhada para o pré-natal, mas eu dei uma olhadinha ali que pode se manter sim, pode se voltar o tratamento com agonista, dependendo dos casos. Se ela tiver com sintomas centrais, você pode entrar com tratamento sim. Quem tem mais experiência com isso é o obstetra, caso pré-natal, e o endócrino. Lá eles fazem juntos. Então, e assim, é curioso, como eu falei, assim, na verdade é um hormônio que meio está ligado à gravidez, né, prolactina, quer dizer, esse ciclo
da reprodução com gravidez e amamentação, enfim, mas você consegue tocar uma gravidez sem ele, quer dizer, sem a produção hipofisária dele, assim, eu acho isso muito doido. Acho muito doido você ter hormônio. Tudo bem que você tem hormônios placentários, né, que são HPL. mas assim, tranquilamente, você inibe e a gravidez segue normal, né? Eventualmente você fazer também aquelas cirurgias, né, de transepto, enfim, que eles fazem, também funciona bem. Esse tempo todo de gafre, que a gente vai, né, às vezes nós já tivemos muita dificuldade lá no hospital, até para fazer dosagem de prolactina. Você conseguia fazer, demorava um tempão para fazer de novo, esse esquema de controle que a gente fala, não dava, então tinha que ser um controle. Então, eu já peguei uma paciente que não teve resposta ao tratamento com gabergolina. Na época, era bromocriptina que a gente passou. Então, cirurgia transesfenoidal para neuro, o que eu me lembro na minha vida, também uma. A gabergolina está resolvendo quase tudo. Deixa eu perguntar. Ela pode amamentar? Ou você acha que poderia prejudicar de alguma forma? Eu não duvido. Ela pode? Amamentar? Pode, mas ela não estava grávida, não. Pode. O controle pode. Não sei se vai ter interferência da medicação na amamentação, né? Ver o nível da prolactina clínica, mas a princípio pode. Diminui um pouco a dose, monitora a ressonância. Mas eu não tenho experiência com macroprolactinoma na gravidez, não. Não, boa. Aí você lembrou uma coisa boa. Eu tenho algumas dificuldades também. E macroprolactina? Quando é que a gente solicita isso, o estudo da macroprolactina, né? A dosagem do peso, enfim. Quer falar? Não, tô perguntando, não quero falar não, Cláudia? Cláudia, você que leu o artigo falou bem de macroprolactinemia, ou macroprolactina, no caso, né? O artigo ele fala que quando quando a paciente é assintomática, tem que investigar a macroprolactina. Mas como ele colocou, né? Você vai pedir a prolactina por que motivo, se a paciente é assintomática? Então, assim, o artigo ele fala que é para pedir a macroprolactina quando tem um aumento da prolactina e a paciente é assintomática. Né? São dois métodos de... Desculpa, Cláudia. Oi? Pode falar, desculpa, te cortei. Não, ele perguntou o que estava dizendo o artigo. Ele estava dizendo isso, né? Que é para você dosar a macroprolactina quando tem um aumento da prolactina e o paciente é assintomático. E aí você dosa a macroprolactina para ver se não é devido à macroprolactina. São dois critérios. Você colocou por que vai dosar a prolactina se o paciente é assintomático, né? Então, são dois critérios que a gente usa de auxiliar para o diagnóstico da hiperprolactinemia, né? O primeiro é a macroprolactina, que é você tem aquela paciente com prolactina de 90, 110, ela menstrua todo mês, ovula todo mês, assintomática, não tem nada. E aí a pergunta que o Jorge já falou, que eu também fico brigando, por que pediram isso? Mas, enfim, alguém pediu. E, doutor, estou aqui, fui encaminhado para o ambulatório de ginecologia endócrina, estou com a prolactina de 100, e você vai ver, menstrua todo mês, completamente assintomática. Não tem queixas de hipoestrogenismo, não tem nada. Então, nesse caso, a gente pede a macroprolactina, que é para avaliar a prolactina que dizem os livros, né? É uma prolactina com alto peso molecular, como você falou, então ela não tem função biológica. Talvez ela tenha, a gente que não sabe ainda, né? Porque ela está lá. Ela se liga à imunoglobulina, enfim, tem uma significância muito grande na mensuração por causa do aparelho que vai ler lá. Então, você dosa a prolactina, eu peço a pesquisa da macroprolactina para a gente avaliar se é a macroprolactina responsável por aquela hiperprolactinemia. Aí a gente não vai fazer nada. Aí macroprolactina, acabou, não faz nada. Então, a gente tenta fazer a taxa de recuperação da macroprolactina, que a interpretação do exame também é meio confusa, meio complicada. Você tem uma taxa de recuperação acima de 65%, 70%, não é macroprolactina, é hiperprolactinemia mesmo, tá? Se você tem uma taxa de recuperação de menos de 30%, é que é a macroprolactina, então você relaxa, não faz nada, só faz a condução normal do caso, dá até alta do ambulatório de ginecologia endócrina, aí você não faz nada com isso. Então, a macroprolactina serve para diferenciar uma prolactina biologicamente ativa de uma outra, segundo os trabalhos, inativa. Eu tenho minhas dúvidas se ela não serve para nada, né? Ela está ligada à imunoglobulina. Essa é uma coisa, serve para isso. A outra coisa, outro método, critério diagnóstico, que às vezes eu tenho que usar lá, é o oposto do que acontece nesses casos. Eu tenho uma paciente com amenorreia, eu tenho uma paciente com galactorreia, estou exagerando aqui, tá? Uma paciente com amenorreia, com galactorreia, eu peço a prolactina, vem 30.
tem 25. Não faz sentido, né? Então, o que acontece? Nós temos tanto complexo, né, tanta molécula de prolactina, mas tem tanta, normalmente isso acontece nos macroadenomas hipofisários, tem tanta prolactina que a própria reação de antígeno-anticorpo do aparelho, que faz essa mensuração, ela não consegue identificar a hiperprolactinemia de tanta prolactina que tem. Então, ela dá um resultado normal. Então, isso chama-se efeito Hooke. Então, você faz o oposto. Você pede para o laboratório, olha, eu quero fazer a prolactina diluída. Dilui esse soro, que esse resultado não está compatível com a clínica. Aí ele dilui lá 1 para 10, 1 para 100, dilui e te dá o resultado. Então, a prolactina que era 20, 25, por causa desse efeito Hooke do aparelho, você faz a prolactina diluída, ela vem em 1000. Então, minha última vez que eu fiz isso, a minha prolactina estava 1.600 da paciente. E o diagnóstico inicial foi de 30, 40. Então, ela tinha muito sintoma, e eu fiz o oposto da macroprolactina, né? Então, o paciente está com a prolactina normal e está cheio de sintoma. Então, você vai fazer a prolactina diluída. Você pede assim, prolactina diluída, suspeição, eles vão diluindo até chegar a um parâmetro mais fidedigno, né? Então, isso pode acontecer. O nome disso é efeito Hooke, gancho, enfim. São dois discursos que é bom de ter para o diagnóstico, também do ginecologista, para o diagnóstico correto da hiperprolactinemia. Esse efeito gancho, o artigo ele também cita esse efeito gancho, mas eu acabei não colocando. Mas o artigo ele cita esse efeito gancho, fala para fazer a diluição. Até onde eu sei, eu não tenho muitos casos que isso aconteceu, mas eu sou ginecologista, né? Eu sou endocrinologista, vocês devem ter muito mais casos que eu, até porque eles dosam muito mais do que a gente, né? Enfim, mas é isso, é tanta prolactina circulante que o próprio kit do material lá, o aparelho para ler, ele faz uma leitura equivocada da prolactina. Então, você pede para diluir, aí ele faz uma leitura correta, tá bom? Muito bem, alguém vai com mais pergunta? Ninguém? Eu só queria tirar uma dúvida com a Cláudia ou com quem esteja participando, posso? Lógico, Jordano. A gente tem ainda uns 20 minutos, de 9h30 a gente encerra. Coitada, Cláudia, não vou perturbar a Cláudia, não. Queria perguntar para outros, né? Porque isso não entra na minha cabeça, assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei, mais confuso eu fico. Porque você falou que a hiperprolactinemia pode estar associada ao ovário policístico. Pois é, eu não consegui entender isso. Eu também, isso daí tá citado no artigo, mas Sim. ele não explica, ele não explicou isso. Mas ele citou, mas eu também não sei. O André Ghenazani, que é um italiano, que é um dos líderes da Sociedade Internacional de Ginecologia Endócrina e é um dos editores dessa revista, Gynecology Endocrinology. Ele veio falar que as mulheres com ovário policístico podem ter hiperprolactinemia e que a hiperprolactinemia é a responsável pelo estímulo de androgênios da suprarrenal. E o aumento dos androgênios da suprarrenal na mulher com ovário policístico poderia ser secundário à hiperprolactinemia. Mas aí eu não consigo entender, porque se a hiperprolactinemia é um diagnóstico diferencial do ovário policístico, se eu tenho uma paciente com hiperprolactinemia de 90 a 100, eu nunca vou dizer que ela tem ovário policístico, eu vou dizer que o critério inicial é a hiperprolactinemia. Eu vou tratar a hiperprolactinemia e vou deixar o diagnóstico SOPs de escanteio. Mas é confuso mesmo, a literatura é muito difícil. Eles acham que a mulher com ovário policístico pode ter níveis prolactinêmicos maior, 40, 50, 35, do que uma mulher que não tem ovário policístico, né? E, assim, é muito difícil você determinar qual é um, qual é o outro. Então, só estou implicando com você, mas é o que o artigo falou, né? Apesar de não fazer sentido, porque os critérios diagnósticos do ovário policístico, eu tenho que afastar as outras causas. O ovário policístico é um diagnóstico de exclusão. Muito discutível, né? A briga é muito grande, a literatura, muitos critérios diagnósticos, tudo tem muito critério diagnóstico que ninguém sabe nada, né? Então, eles falaram lá, a gente fala lá que tem que dosar a prolactina e o TSH para que o diagnóstico diferencial das mulheres com ovário policístico. Ainda mais as não hirsutas. E ele veio com essa, que a suprarrenal produz mais DEA, uma mulher com SOP, por causa da prolactina. Enfim. Mas assim, por mais que a gente ache a teoria confusa, ela tem uma certa motivação, porque assim, quando a gente separa nesses fenótipos aí, né, e aí a paciente, a que tem hiperandrogenismo, aquela que tem a essência da síndrome, que é o hiperandrogenismo, a gente vê que a prevalência, né, de aumento de prolactina é muito grande, né?
Maravilha. E aí a gente fica meio confuso mesmo, assim, eu pego direto, mas realmente é o que eu tô te falando, de repente eu vi muita hiperprolactinemia, só que eu não considerei porque, né, eu tinha aí, né, eu provavelmente tinha um fenótipo, principalmente quando eu tenho o fenótipo, porque eu tenho uns três, né, que eu tenho, né, o hiperandrogenismo, né, o ovário, né, o ultrassom com aquelas características específicas, né, do ovário do policístico, O distúrbio menstrual. Né? e distúrbio menstrual. Quando eu tenho a tríade, propriamente dita, né, esse fenótipo que tem a tríade, eu realmente apesar de tratar, né, Não trato, não. Eu vou para SOP. assim, né, você tem. Agora, realmente, quando você tem aquela, que na verdade, vocês não devem lembrar, né, mas eu falo para todo mundo, eu tenho um orgulho, eu fui a Rotterdam, né, eu estava morando na Espanha nessa época, né, estava estudando estudo valenciano de fertilidade, foi todo mundo, as duas sociedades iam se reunir em Rotterdam para aquela confusão, enfim, foi lá o pessoal, né, enfim. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui beber, eu falo a verdade. Eu quase não vi a plenária, enfim, na cidade portuária na Holanda. Naquela época muito novinho, não tinha ideia do que estava acontecendo, mas foi um grande evento essa questão de se vamos nos reunir. Mas uma das coisas é o seguinte: existia uma paciente que antes de Rotterdam ela não tinha nada, né? Que ela aquele fenótipo assim, se a gente pegar os critérios de Rotterdam, né? Hoje ela tem SOP, mas antes ela não tinha. O Mário deve se lembrar que é aquela paciente que não tem o hiperandrogenismo. Hirsutismo, Né, que não tem o hiperandrogenismo, aquela paciente que tem, e antes, né, e os critérios anteriores, e eu meio que concordo um pouco com eles, assim, a SOP é uma síndrome que ela é hiperandrogênica na essência, né, ela foi, né, lá em Levantown, lá eles têm, já observaram isso, eu concordo que é isso, só que existia aquela paciente que tinha, né, uma ovulação, não tinha hiperprolactinemia, não tinha nada, enfim, né, e tinha lá o ovário policístico, não tinha nada, você não tinha um diagnóstico para ela, né, e aí veio o Rotterdam e botou esse fenótipo dessa paciente. Hoje a gente entende que ela tem síndrome de ovário policístico, mas rediscutiram de novo, rediscutem, né? Mas aí a gente entende. Mas aí esta paciente, né? Esse fenótipo, enfim, quando ela tem hiperprolactinemia, eu falo que é hiperprolactinemia. Quando ela não tem, a gente diz que é SOP, né? Só que realmente É difícil, sim. É difícil. Eu fico, existe alguma anovulação dessas que a gente ainda não fez um diagnóstico, geralmente não chegou lá ainda, né? Mas é bem confuso. Alguém quer mais perguntar alguma coisa no chat? Se alguém tiver com vergonha de abrir o microfone. Vamos lá, gente. Vocês pagam caro para falar com o professor Mário Jordano, para ir no congresso, ver ele falar. Alguém já viu uma síndrome da célula vazia? Não. Também é outra coisa que a gente não sabe o que é, né? Faz uma ressonância da célula túrcica e não está lá. A hipófise sumiu, desapareceu, é só uma lâmina. E a paciente com a prolactina lá nas alturas, né? Então, a gente também trata com a hiperprolactinemia, normalmente, se for sintomático, e alguns autores admitem também que a síndrome da célula vazia seja um macro, né, adenoma hipofisário, que ao longo dos anos ele foi regredindo, mas ele fez efeito de compressão e deixou a hipófise uma lâminazinha. Então, eles falam sempre para tomar cuidado se a paciente não está desenvolvendo ou se não tem um panhipopituitarismo, né? Para tomar cuidado. Mas eu vi poucas na minha vida, né? Eu vi poucas, mas vi algumas. E essa acho que quando não tinha ressonância magnética, que era mais difícil fazer o diagnóstico. Mas agora que você tem ressonância, acho que vai ser mais fácil identificar um macro. Talvez ninguém tinha visto um macroprolactinoma, isso só foi visto depois com o desenvolvimento da ressonância, a célula vazia. Então, é outra discussão que alguns consideram isso, né? Que toda a célula vazia foi há anos no macroprolactinoma. Também não está alicerçado isso ainda. Eu acredito também, Mário, que a gente vê pouco, porque antes a gente fazia um raio-x e ATC, né? Raio-x, peguei raio-x, né? E ATC, e provavelmente ele não via ali, né? Não via aquele tecido hipofisário e falava tá vazio. Quando a gente vai para a ressonância, hoje a gente vê, então essa célula vazia não está tão vazia, né? Não está tão vazia, acredito. Mas eu já cheguei a ver, inclusive, né? Era uma paciente que tinha um panhipo, né? Na verdade. E aí, era infertilidade, a gente tratou, suspendeu, e quando eu fiz gonadotropina, ela fez uma síndrome de hiperestímulo, ela fez todas as complicações possíveis, assim, não deveria, né? Deveria ter um ovário, não respondia bem, me lembro dela até hoje, né? Ela foi uma paciente bem, ela complicou em tudo que poderia, complicou na gravidez, complicou no estímulo, complicou, assim, me lembro muito dela, dessa paciente. Meninas, na verdade, mais alguma pergunta?
Vamos ver quem está aqui. Ana Beatriz, Ana Luísa, Érica. A Patrícia já perguntou. Gente, vocês então... Deixa eu ver se não temos alguma coisa aqui. Não, tá tudo certo. Eu queria falar, eu falei. Mais ou menos, E alguns casos, que também pode ser um exagero meu, mas às vezes para falar da prolactina, né, algumas pacientes com cefaleia, enxaqueca, não pode usar pílula, contraindicação absoluta. Às vezes eu peço também a prolactina, tá, para antes de ficar pedindo exame de imagem. Mas também não tem tido muito sucesso, não. A maioria vem tudo normal. É. Então é isso, vamos fazer um resumo aí, mas assim, a gente tem esse problema aí do sobrediagnóstico de hiperprolactinemia laboratorial, né? Porque a gente tem né? O exame vem com aquele valor de referência do lado, não tem jeito, né? Então, como é que você explica isso para paciente? Não, mas você está com 40, né? Pode ser um pico, a gente repete, mas um que vem a 40, enfim, mas você não está... não valoriza. A gente não. Mas não tem que tratar. Geralmente, como você está ali perto de 100, 80, passou de 50 pelo menos ali, você já começa a ter um certo sintoma, seja no ambulatório ou eventualmente você ter que começar a investigar bem, né, a questão dos tumores hipofisários, até quando grande. Uma coisa legal que ele falou aí no seu artigo é a questão de pedir para 250, não foi? Eu vi isso, 250. Cláudio, eu achei interessante, eu não fiz que nem ele anotar aqui, mas falando assim, ele falou uma coisa interessante. Repete essa parte do 250. Ele falou, não, é melhor pedir só em 250. É uma coisa que eu não faço. O que ele falou exatamente? Você consegue puxar aí? O prolactinoma... Acho que estava no seu slide, eu acho. O nível é de mais ou menos 150. Não, mas ele falava alguma coisa assim, só investigar, você falou, enfim, que só investigar, a partir não vale a pena investigar com 100, porque é melhor tratar, porque você não vai... O que eu entendi é o seguinte, a partir de 100, mesmo que você ache alguma coisa, você vai fazer o tratamento clínico. Vale a pena pesquisar com níveis mais altos, porque aí você tem o risco de realmente fazer uma abordagem invasiva. Foi isso mais ou menos que eu entendi, ou não? O que o Mário falou. O Mário falou foi isso mesmo. A prolactina acima de 500, ela considera, acabou, é o diagnóstico de macroprolactinoma. Tá? De macroprolactinoma, acima de 500. Acima de 250 pode ser, tá? Indica a provável presença, pode ser. E acima de 100, em algumas pacientes pode ser hiperprolactinemia idiopática. A gente já vi que eles só valorizam mais acima de 250. Entendi, eu tô com essa. Mas o artigo fala que pode ter abaixo também desse nível. O artigo ele também fala que abaixo de 250, você pode ter prolactinoma com níveis abaixo de 250. Não, isso sim, mas a Eu só estava fazendo um ponto de corte para dar a suspeição de macroprolactinoma. Né? Não, maravilha. E aí a questão do tratamento, a gente tem praticamente essas duas drogas, né? A bromocriptina, eu não sei se alguém já teve o prazer de tratar a paciente, mas é uma droga bem sintomática, as pacientes, assim, a tolerabilidade dela é bem ruim, a paciente, tanto é que, né, que a gente chega ao ponto de fazer ela vaginal, né? Só que aí a gente troca um problema por outro problema, não sei até que ponto é grande, porque a paciente vai ler a bula, então se não é uma coisa muito comum tomar remédio vaginal, vai ler a bula, e aí te acha doido, você às vezes, né, tem que ir com calma com essa paciente, mas aquela que entende que você não está fazendo nenhuma nenhuma prática da medicina em si, funciona também muito bem a vaginal. A posologia mesmo, comprimido igual que você vai usar. Ali você usa vaginal. De 8 a 8 horas também? Por causa da meia-vida dela e por causa da necessidade de tratar pelo menos 1 ano, 2 anos, fica muito chato. A maioria vai desistir no meio do caminho. E o maior problema que eu tinha, eu via vaginal, eu tenho muito pouca experiência, Jorge. Quando a via oral era náusea, bom. Não vê vaginal, você vai bem. Quando passa de 7,5... Você vai tranquilo. É off-label, né? E a paciente vai ler a bula porque ela nunca viu isso, você vai ser o médico doido que está fazendo isso. Então, assim, é difícil você encontrar essa paciente, né? E a gente acaba usando muito sempre carbegolina. Apesar de ser cara, eu faço essa conversa que eu falei para vocês, assim, ela é cara, mas se a gente botar aí na ponta do lápis, então vale a pena, coisa e tal, paga parcelado, enfim. Ela não consegue... A prefeitura estava dando essa medicação, tá? Eu fazia solicitação igual o Zoladex. E ela estava conseguindo na prefeitura. Mas acho que tem mais de 6 meses que a representante não vai lá, eu não sei se ainda está funcionando isso.
pegar para a prefeitura. Eu tinha essa impressão também. No Figueiras, a gente fazia a solicitação, a paciente pegava no Rio Farma. Isso aí, isso aí. Mas tem muito tempo que as pessoas não vão lá e não façam a solicitação. Não sei se ainda está funcionando. E o Mário, ele falou que começa na dose bem pequena, mas geralmente eu começo com essa dose fixa, de 0,5 semanal. 0,5. Depende da dosagem, né? Inicial. Geralmente eu faço em segunda, quinta. Segunda, quinta, meio comprimido. E aí depois você falou 45, geralmente 2 meses, né? Porque quando eu consigo agendar, raramente eu consigo agendar alguém de novo aos 45, né? Então, assim, 2, 3 meses, quando eu consigo agendar ela de volta, a gente já deixa ela repete. E aí eu tendo baixado, eu mantenho esse meio comprimido aí e vou realmente, perto de 2 anos, suspender. E aí fico avaliando os primeiros, né, também 2 em 2 meses, depois 6 meses, passo para anual, orienta a paciente qualquer sintoma, principalmente dores de cabeça, enfim, essa questão do macroadenoma, que a gente tem medo. Mas eu confesso que eu estou tentando me lembrar assim, que eu te falei que eu tenho pouca. Eu estou preocupado que eu não estou investigando direito, Mário. Você está falando que você faz bastante, eu fiz muito pouca. Não, estou falando que eu estou até preocupado. Bastante, eu não vi. Bastante. Eu estou preocupado porque assim, eu vejo muito pouca hiperlactinemia para eu tratar, assim, né? É essa que você tem que tratar mesmo. Eu ver aquela que a gente está falando que passou de 25, está ali 40 e pouco, enfim, eu acho que eu vejo mais do que normal até, né? Porque o normal o cara quase não perde, quer dizer, não te encaminha, você não vê, né? Então eu vejo mais essa aí de 25 a 50, eu vejo muito. Mas essa que tá ali sem, é idiopática ou qualquer coisa que a gente tem que tratar, eu vi muito pouco. E você está me dizendo que essa experiência é outra. Mas eu acho que foi a pergunta da Patrícia. Você pega uma mulher infértil, 1 ano tentando engravidar, você faz tudo, tá tudo normal. Prolactina 40, você não trata? Essa foi a pergunta da Patrícia. No meu ambulatório eu trato, mas eu trato porque não tem mais nada para fazer. Mas eu não acredito que isso que vai fazer ela engravidar. Vai gerar... Até conversa. Até essa paciente, se tiver realmente problema de preço, enfim, fala assim, a literatura, se existe possibilidade, mas eu não acredito, mas em tese eu trataria induzindo a ovulação dela. Não com cabergolina. Na verdade, eu trataria mais induzindo a ovulação do que entender que seria aquele motivo, né? Assim, você tem que ter ali um distúrbio ovulatório. A infertilidade associada à hiperprolactinemia... Isolada é pouco. É um distúrbio ovulatório. Acho que o máximo que eu faria... como você tem prolactina, aquelas síndromes você fala de folículo vazio, de insuficiência lútea, que também é um pouco discutível, ela está associada com essa infertilidade, né, de hiperprolactinemia. Talvez o que eu faço nessas pacientes que estão ali inférteis, tem um pouquinho, é realmente checar a ovulação dela de perto. Não, porque geralmente eu uso muito a história do ciclo. Eu parto do princípio que a história do ciclo é soberana. Mas nessas pacientes eu não fico só na história do ciclo, não. Porque você pode ter ciclos regulares, né, mas não ovulatórios, né, que é um pouco mais raro, mas existe essas pacientes. Enfim. Talvez eu veria de perto a ovulação e aí induziria a ovulação. Faria desse jeito, mas eu vejo muito pouco de eu falar assim, estou preocupado, cara, estou achando que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu vejo muito pouco, eu estou falando assim, quase não tenho visto. A nossa maioria de anovulação disparada é ovário policístico, né? Hiperplasia é uma ou outra. Mas a gente acaba tratando, porque eu não tenho o que fazer e eu não sei das repercussões da prolactina no endométrio. Não estou falando de FIV, não, tá? Falando de ovulação, que é o que eu tenho. Aí eu tenho que fazer, a gente acaba tratando. E eventualmente você tem gravidez, né? Porque algumas engravidam, você não tem como controlar isso. Aí engravidou porque engravidou. Se foi o acaso. Mas tem, né? Aí foi o tratamento, não tem jeito. Né? Depois que engravidou, você também não vai dizer isso. O doutor é ótimo. A gente está doutor é ótimo. Mário, você quer resumir alguma coisa? Quer falar alguma coisa? A gente está encerrando aí. Queria dar os parabéns para a Cláudia, que ela resumiu muito bem o trabalho. Né? E a gente focou no nosso cuidado da hiperprolactinemia, visando a visão do ginecologista, né? Então, talvez os endócrinos pensem um pouquinho diferente na condição dos casos, mas a gente foca aqui no nosso dia a dia, que é a ginecologia. Só isso. Foi muito bem abordado o assunto pela Cláudia. Parabéns, Cláudia. O artigo que você escolheu, Jorge, também foi muito legal. Ele fez uma revisão muito boa da prolactina para o ginecologista, né? Foi muito bom. Não, eu até vi alguns trabalhos comparando carbergolina com bromiquetina. Eu falei, cara, eu vou específico, que é melhor, porque ia ficar aquela discussãozinha de que é melhor, não ia acrescentar. Tem coisas que fazer trial, essas coisas não acrescentam. Por isso que eu peguei algumas vezes eu pego um trial, algumas vezes eu pego uma revisão, algumas vezes eu pego uma meta-análise. Aliás, você perdeu a Lívia, eu não gravei, cara. A Lívia apresentando a meta-análise Pô, olha que eu leio aquilo, cara, ela entendeu coisas que eu não entendi. Olha que eu adoro. Na verdade, ele não foi nem meta-análise, ele meta-regrediu.
né? Ela não percebeu que é muito mais complexo uma meta-análise. Eu falei assim, cara, como é que eu quero? Porra, eu fico chateado. Não foi mesmo, nível. Foi uma apresentação de gala, assim, porque é muito difícil aqui. Foi muito difícil. Para mim, não é nenhuma novidade. Não, foi uma coisa A Lívia fazer isso não é novidade. uma coisa fora. Ah, meu Deus. Eu não gravei, mas assim, não é desmerecendo as outras pessoas, não. A Lívia, para quem não sabe, ela é professora da UFRJ, então ela tem essa formação de mestrado, né, de pessoa que está fazendo isso, então não é desmerecendo as outras pessoas, é aquilo, não fez mais que obrigação, tá, Lívia? Eu vou elogiar muito. Então, Ai, gente, obrigada. queria fazer das palavras do Mário as minhas. Parabéns, a gente apresentou bem, botou ali tudo, ficou um slide tranquilo, deu para a gente entender. Parabéns, Cláudia, você estava aí nervosa. Falou, pô, me formei. Não, melhor foi ela me falando. Pô, Jorge, mas eu terminei minha residência em 2011. Eu falei, cara, 2011 foi agora, gente. Não tem nem 10 anos que eu tenho residência. Parece que tá Obrigada, Jorge. Obrigada, Mário. Parabéns, Cláudia. Muito bom. Realmente estava um pouquinho nervosa, mas é bom, assim, foi bom ler o artigo, estudar o artigo, fugir um pouquinho aí do básico, né? Fugir da rotina, sair um pouquinho do meu ponto de apoio, foi bom. Então tá bom, já sei que eu posso chamar de novo. Gente, queria só falar uma coisa para quem não conhece o professor Mário, então, queria deixar para quem chegou depois, enfim, deixar registrado que ele é o idealizador dessa pós, né? Na verdade, a Sojima, ele contou a história da Sojima, como começou essa vocação de ser uma sociedade com essa vocação de educação médica, depois fizeram pós-graduação, depois ele contou o Luiz, que é o presidente da Sojima, enfim, né, como é que ele conseguiu chegar até a Unirio. Ele tem várias, né, pós-graduações, a Sojima, enfim, uma é a ginecologia endócrina, que é praticamente a do Mário, né? E um belo dia ele estava fazendo outra coisa, enfim, achava que não estaria dando conta e não gostaria de conduzir a pós de maneira que ela caísse o padrão. Eu acabei sendo convidado, aceitei, agradeço por hoje. Mas queria deixar registrado, né, que essa pós é dele, né, como ele fala, o bebê é dele. Está sendo muito bem cuidado, está sendo melhor cuidado agora do que com uma antecessão. Parabéns, Jorge, muito bom mesmo. Só escuta elogios da pós, parabéns. E não esqueça aí do livro que você vai estar para fazer aí, né? A gente convite, a gente. Agora tem que sentar para escrever. Mandou aqui eu também. A gente não esquecer, pô, vai ser um prazer, brincadeira. Brincadeira não, meio sério. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vou lá, a gente tem, aquilo é só para residente ou que a gente vai participar? O livro, mas se a gente conseguir escrever para o ano que vem, aí tem que ver uma editora, é mais complicado, né? Enfim, é a nova geração, né? A nova geração sou eu e você, tá? Essa é a nova geração. Não, o que eu estou falando, Mário, é o evento que a gente vai estar da SGORG, a gente vai estar no evento da SGORG semana... Terça-feira que vem. Mas é para residente? É só residente ou eu posso... É curso para residência, Tá, mas eu acho que pode abrir. Eu não sei por causa de quantidade de pessoas, mas acho que pode abrir. Você coloca no grupo, pergunta para a Vera. Tá, eu vou perguntar, vou botar para vocês, a gente vai participar aí, vai ter uma endócrina também, que é bem legal, a Flávia lá do Fundão. Excelente, a Flávia. E a gente vai falar de climatério, enfim, tem algumas perguntas, um pouco mais para residente, mas sempre tem uma coisa boa, quem quiser participar, vou mandar para vocês. Gente, então já falei demais, a gente passou, vou agradecer a todo mundo, parabéns, Cláudia, Mário, obrigado pelo convite. Parabéns, muito obrigado. E a gente vai se falando aí. Tchau, gente, vou. Tchau, gente, um abraço. Para todo mundo, hein? Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite.